Oi, tudo bem com você? Você sabia que existe uma maneira errada de criar, de educar os filhos? Meu nome é Maristela Barcelos e neste canal nós falamos sobre vida. E hoje nós vamos falar sobre a criação, a educação, a disciplina de nossos filhos. Eu quero falar como não educar os nossos filhos. Se existe uma coisa que nós temos que evitar é provocar a ira dos nossos filhos. É provocar também o desânimo de nossos filhos. É muito fácil nós, tentando acertar, acabarmos errando. Na maioria das vezes, quando nós vamos disciplinar os nossos filhos, é claro, é evidente que eles não vão gostar. Porém, existe sim um jeito certo de nós corrigirmos, disciplinarmos os nossos filhos. Nós devemos cuidar para não darmos, ordens injustas, castigos excessivos, tratar a situação de uma maneira considerando que não é nada, que é coisa que dá e passa. Não, nós precisamos cuidar para que realmente esta disciplina seja encarada pelos nossos filhos como sendo uma coisa boa na vida dele. Devemos cuidar muito as palavras que nós usamos para disciplinar os nossos filhos, o jeito como nós falamos com nossos filhos, o lugar, percebermos que sim, existe tempo e lugar para todas as coisas. Cuidar para nós não desanimarmos os nossos filhos. Sabe assim, tudo o que ele faz parece que está errado? Pode chegar uma situação em que ele diz, bom, se tudo que eu faço está errado, então eu não vou fazer mais nada. E aí, aquela criança, aquele adolescente acaba se desanimando para tudo na vida. Sou professora. E por várias vezes eu ouço reclamação dos meus alunos com relação aos seus pais, do jeito como eles são tratados pelos pais. O normal de uma criança, de um adolescente, é a animação. Agora, quando nós percebemos que uma criança, que um adolescente está muito desanimado, podemos realmente entender que está acontecendo alguma coisa na educação dessa criança, desse adolescente. Alguma coisa está errada. É assustador o número de crianças, de adolescentes depressivos. De onde vem isto? Qual será a situação que desencadeou essa depressão? Normalmente ouvimos que os adolescentes não querem, não gostam que os seus pais estejam na sua volta. Porém, quando eu converso com eles, quando eu os ouço, eu percebo sim que o que eles querem, na verdade, é que os pais estejam sim por perto. Só que esse estar perto deve ser feito de maneira equilibrada. Certa vez ouvi de um adolescente esta frase: tudo o que eu queria é que o meu pai e a minha mãe se importassem comigo. E esta frase aconteceu depois que um grupo, de adolescentes resolveu ir ao cinema. E um deles disse que precisaria pedir permissão para os seus pais para ir ao cinema. Pronto, virou a chacota, virou a piada do grupo. E foi neste momento que o outro adolescente falou: tudo o que eu queria é que o meu pai e a minha mãe se importassem. Que o meu pai e a minha mãe realmente estivessem cuidando da minha vida. Eu sou solto, eu sou largado no mundo. E os seus olhinhos encheram de lágrimas. Tudo o que ele queria era atenção. Algumas coisas que nós devemos cuidar então. O que não fazer na educação dos nossos filhos? Excesso de proteção. Sabe assim, quando nós, na ansiedade de fazermos a coisa certa,
agimos de uma forma demasiada protetiva. Nós devemos cuidar com isso. Nós devemos cuidar com o excesso. Tudo que é demais é ruim, faz mal. Conheci um casal que para mim era exatamente isso, o exemplo de excesso. Eles tinham um menino, eu acho que na época a criança tinha uns 4 aninhos. Gente, esse pai ficava o tempo todo correndo atrás, em volta da criança, e a criança brincando com seus amiguinhos. Imagina o cansaço daquele homem correndo o tempo todo atrás da criança, com medo que ele caísse, se machucasse. Gente, era um mico, um verdadeiro mico. A criança correndo, os amiguinhos correndo e aquele pai atrás correndo junto. Nunca confiar, nunca deixar que os nossos filhos façam algo sozinhos, certamente isso suscita a ira, a raiva. Essa criança, esse adolescente ficará muito bravo por não ter a liberdade de fazer nada nunca sozinho. Proteção é bom, mas é necessário haver equilíbrio. Uma outra coisa que nós não devemos fazer é não deixar os nossos filhos ter a sua independência. Acharmos que os nossos filhos têm que ficar eternamente dependentes de nós. Como se eles não conseguissem fazer nada sozinhos, como se eles não fossem capazes de tomar as suas próprias decisões. Isso pode levar, sim, a criança e o adolescente ao desânimo. Já que eu não posso fazer, então eu nem vou tentar. E cai num desânimo, sabe? Cai naquela apatia. Não é normal uma criança e um adolescente serem apáticos. Às vezes, os pais cometem um grande erro de zombar das decisões que os filhos tomaram. Gente, isso é muito triste. Uma criança ser debochada, ser zombada pelos próprios pais em casa. Crianças e adolescentes estão em formação. É normal que eles tomem decisões e é normal também que errem. A gente nem sempre vai acertar. Nós também, hoje adultos, muitas vezes erramos e muitas vezes acertamos. Você já observou um passarinho ali quando nasce? Ele não nasce já, sai do ovinho e já sai voando. Existe um tempo e ele vai se desenvolver até que ele esteja pronto para voar. E olha que passarinho não tem rede de proteção embaixo não. Se ele cair, realmente chão, É uma queda certa. Um outro erro que nós pais devemos evitar: não estimular os nossos filhos. Nós devemos estimulá-los. Criança, adolescente é a criatividade em pessoa. Eles precisam ser estimulados a criar coisas, a inventar coisas, a explorar o mundo. Crianças e adolescentes precisam sim ser estimulados por nós, pais. Nós não podemos ter medo de estimular os nossos filhos. E a cada conquista dele, elogie. Não sinta vergonha de elogiar, não tenha medo de elogiar. Cada conquista, cada sucesso do seu filho, elogie. Diga uma palavra, de ânimo para ele. Mesmo numa entrega de boletins, eu presenciei. E para mim foi muito chocante. Um pai, ele tinha um filho numa série e o outro filho na outra. E nós conversando ali, sobre as crianças, o desempenho deles na escola. E o pai me diz isto, olhando para o filho. Do outro, eu sei que aquele lá vai longe, vai se dar muito bem na vida. Agora, desse aqui eu não espero nada. Esse aqui não vai longe. Se ele conseguir terminar o ensino fundamental, olha, já me dou por satisfeito. Gente, eu olhei para o menino e pensa numa criança que era a tristeza em pessoa.
E eu acariciei a cabeça dele e pensando comigo, né? Que tristeza. Fiz sim a minha fala para aquele pai. Eu disse para ele que aquele posicionamento dele não era o adequado. Mas eu imagino que se na minha frente ele fez isso, o que será que essa criança, que esse adolescente não ouvia em casa? Uma outra coisa que nós não podemos fazer é pressionar os nossos filhos a conquistarem tudo de uma forma assim avassaladora. Você tem que conseguir, você tem que conquistar. Como se aquela criança, né, fosse capaz realmente, ou aquele adolescente, de conquistar tudo. Não, gente. Isso acaba suscitando desânimo na criança, no adolescente, porque ele sabe que ele é incapaz de conquistar tudo. Que nenhum ser humano consegue. E aí, de repente, diante de uma cobrança dessa do pai ou da mãe, imagina o parafuso, né? A neura que essa criança, que esse adolescente fica. Eu preciso dar conta de conquistar tudo. É uma carga muito pesada que é colocada nos ombros dessa criança. Sabe quando o pai e quando a mãe dizem, eu não aceito menos do que 10 no boletim? Gente, eu duvido que esse pai, que essa mãe, a vida inteira tirou nota 10 em tudo. E aí agora quer exigir do seu filho que o seu filho seja o máximo, o maioral? Não, não faça isso com seu filho. É necessário haver equilíbrio, ponderação, moderação. Tudo o que é demais, repito, faz mal. Às vezes, né, os pais colocam nos ombros do filho uma determinada profissão. Você tem que ser esse profissional. Mas será que essa criança, que esse adolescente quer realmente seguir aquela profissão? Será que por trás dessa fala não se esconde, né, uma frustração do pai ou da mãe que ele queria ter sido, ou de repente ele quer dar continuidade, né, ao seu empreendimento? Nós precisamos deixar os nossos filhos tomar as suas decisões. Nós não podemos colocar a cargo, né, dessa criança, desse adolescente, um fardo que ele não vai conseguir carregar. Porque de repente ele tem habilidades, aptidões para outras profissões. E aí de repente ele se vê obrigado a seguir um caminho diferente daquele que ele realmente gostaria de seguir. Eu conheci uma moça, hoje já é uma jovem senhora, mas na época ela me relatando que a mãe dela a matriculou, na época era a primeira série, com 5 aninhos. E o que aconteceu? Quando ela chegou na 5ª série, né, ela tinha 9 anos, rodeada de crianças de 11 e 12. E aí ela tinha aquele monte de disciplinas, aquele monte de professores, aquele monte de tarefas, e na verdade ela queria brincar, porque ela era muito jovem, muito infantil para estar naquela série. A mãe, na ansiedade de que sua filha, né, se destacasse, cometeu essa atrocidade. Gente, a Bíblia diz que há tempo para tudo. E realmente há tempo para tudo. Criança tem que ser criança. Adolescente tem que ser adolescente. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Uma outra coisa que nós não podemos cometer de erro é não admitir que o nosso filho está crescendo. Tratar o nosso filho adolescente como criança provoca ira, provoca raiva nele. Gente, um adolescente não quer ser tratado como uma criança. Assim como uma criança que já tem lá os seus 6 anos de idade, não quer ser tratado como se tivesse 1 aninho de idade. Nós devemos entender que os nossos filhos cresceram, que eles estão em processo, que estão amadurecendo. Devemos sim cortar o cordão umbilical,
para que esta criança, para que esse adolescente realmente cresça. Normalmente, nós mães temos mais dificuldades de entender este processo de crescimento dos nossos filhos. De repente, a criança, já está, no 2º ano e você continua pegando a banana, descascando, partindo em pedacinho e fazendo aviãozinho na boca dessa criança. Não, ela já tem condições de descascar uma banana sozinha e comer. Não tem mais necessidade de tratá-la como um bebezinho. Assim como, de repente, uma menina já está com 14 anos, terminando o ensino fundamental, e você continua arrumando a cama dela, colocando o pijaminha ali, o chinelo. Não, ela já está em condições de fazer estas coisas por ela. Quando a gente continua tratando um adolescente como bebê, nós estamos colaborando para que esse adolescente não amadureça. E quando nós pais insistimos neste comportamento, acabamos gerando neste relacionamento de pais e filhos um verdadeiro estresse. Deixe esse menino, essa menina crescer, assumir responsabilidades. Afinal, ele já tem sim capacidade de tomar decisões. Uma outra coisa que nós pais erramos e que não pode acontecer é a negligência, a omissão. Assim como a superproteção é problema, a negligência, a omissão também é problema. Filhos negligenciados repetem esse comportamento na vida e acabam negligenciando também as suas tarefas, as suas responsabilidades. Filhos negligenciados, filhos de pais omissos, acabam tendo comportamento, atitudes que reproduzem esta falha na sua educação. Muitos anos que eu tenho de profissão, já presenciei, já vivi muitas situações. Crianças que com muito pouca idade já tinham passado por vários lares. O pai e a mãe aí se separaram e moraram um tempo com a mãe, um tempo com o pai, um tempo com os avós paternos, um pouco com os avós maternos, um pouco com o tio, um pouco com uma madrinha. Gente, sabe, a criança fica pulando de galho em galho. Isso é fruto de pais, negligentes, omissos, irresponsáveis. Que tipo de criação, que tipo de ser humano está saindo de uma vida assim? Crianças, adolescentes que passaram por essa situação acabam desenvolvendo sim uma ira, uma raiva. E é compreensível de certa forma. Afinal de contas, que referência de lar, de família que essa criança, que esse adolescente tem? Um outro tipo de comportamento que nós pais não podemos ter é usar palavras ásperas, rudes, para tratar com os nossos filhos. Crianças ou adolescentes, gente, ninguém merece ser tratado com palavras ásperas, rudes. Às vezes até de baixo calão, sabe? Tratar um filho com palavrões. Esta criança, esse adolescente vai acabar reproduzindo, porque se ele ouve do pai e da mãe termos desse tipo, vai acabar repetindo também com os colegas, com os professores, com a família, com os irmãos. Exemplos, olha, arrastam. Então, aquilo que uma criança vê, que um adolescente vê, que um adolescente vive, ele acaba reproduzindo. Não diga para o seu filho aquilo que você não gostaria de ouvir. E se por um acaso você usou alguma palavra inadequada, não tenha vergonha de pedir perdão, de pedir desculpas. É melhor vocês acertarem a situação e o seu filho perceber: olha, meu pai e minha mãe reconheceram um erro. Para ele também vai ser fácil, no momento que ele tiver que pedir perdão, desculpas para alguém,
porque ele viu em você essa atitude. Muitas vezes, esses xingamentos são feitos na presença de pessoas, de familiares, de vizinhos, de colegas, de amigos. Olha que situação triste. A vergonha que essa criança, que esse adolescente vai sentir de ter sido repreendido desta forma tão brusca na frente de outras pessoas. A crueldade física, então, é inadmissível. Nem se compara a força de um homem, de uma mulher de 30 anos, um adulto, diante de uma criança de 3 aninhos. Gente, é impossível, que a força de um adulto se compare com de uma criança. Essa crueldade é algo inadmissível. Não podemos tolerar que crianças sejam espancadas por adultos. E outra, criança que é espancada acaba também repetindo essa atitude no coleguinha lá na creche, no coleguinha da escola. Sabe que às vezes crianças e adolescentes que passam por agressões físicas sentem desejo de vingança. Isso é muito triste. Muitas vezes a gente ouve relatos desse tipo. Não permita que a ira, que a tua raiva do momento te leve a tomar atitudes inadequadas. Peça a Deus sabedoria para educar, para disciplinar o teu filho. A Bíblia diz que ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando for grande, ele não se desviará dele. Peça a Deus ajuda para criar esta criança de uma forma saudável. Seja um adulto exemplar na vida do teu filho, na vida da tua filha. Gaste tempo ensinando o que é certo e você colherá bons frutos. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.